O vídeo de hoje é mais do que especial, e é um vídeo que eu já devia ter feito há muito tempo atrás, pois nós vamos voltar lá na nossa infância e relembrar juntos de toda a trajetória dos desenhos, séries e programas que passaram na TV Cultura. A TV Cultura é um canal criado lá em 1960. E desde esse seu início, o canal sempre teve um foco muito grande em seu público infantil, principalmente com atrações voltadas para a educação. E à medida que os anos foram se passando, o canal se aperfeiçoou cada vez mais em fazer suas próprias produções. Entre elas o nostálgico Castelo Rá-Tim-Bum, que é impossível algum de vocês nunca terem assistido, e também Cocoricó. Além disso, o canal foi responsável por exibir inúmeros desenhos que só de imaginar é impensável não relembrar de todas as tardes em frente da TV, assistindo cada um. E no vídeo de hoje nós vamos relembrar de todos eles, podem me cobrar, e caso você seja novo ou nova por aqui e nunca assistiu nenhum vídeo desse canal, o que a gente vai fazer é relembrar toda a trajetória da TV Cultura, dessa vez apenas com foco em sua programação infantil. E esse vídeo vai ser dividido em algumas fases, que vão levar em consideração tanto o momento do canal, quanto os desenhos e séries que eram exibidos, além de, é claro, os programas também. Agora que eu expliquei mais ou menos como é que vai funcionar, vamos para o início de tudo. Porém, antes disso, eu queria dizer que esse vídeo está sendo patrocinado por um aplicativo que, assim como a TV Cultura, também é incrível. E que aplicativo seria esse? Vocês podem estar se perguntando, e ele se chama Project Z. É mesmo, é? Caso você não conheça, o Project Z é um aplicativo / rede social, onde você pode encontrar comunidades de praticamente tudo que você pensar. E como eu sei que a maioria de vocês que acompanham aqui o canal gostam de dublagens ou de coisas nostálgicas, lá no app você pode interagir com várias pessoas que curtem a mesma coisa. Além de, é claro, poder também encontrar grupos de outros assuntos e ter a oportunidade de conhecer várias outras pessoas que curtem esses outros assuntos. Como se isso não fosse o suficiente, o app também tem uma função muito interessante chamada Conhecer, onde você pode selecionar determinados filtros e o Project Z encontra alguma pessoa aleatória que tem os mesmos gostos que o seu, e você pode conversar com ela. Dito isso, corre logo e baixa o aplicativo clicando no primeiro link aqui da descrição e usa o meu código KAGEEK no momento de seu registro. E vem conversar comigo, pois eu até mesmo já criei um grupo lá pra gente poder conversar sobre esses desenhos que marcaram tanto a nossa infância. Eu espero te ver por lá. Ah, e não esquece de usar o meu código porque isso é muito importante. Criação da TV Cultura, 1960. A TV Cultura foi criada no dia 20 de setembro de 1960, pelos Diários Associados. Nesse seu início, o canal fazia parte do maior conglomerado de mídia aqui do Brasil, e tinha como grande aposta os programas educativos, que acabaram se transformando na grande marca do canal até os dias de hoje. Inclusive, próximo desse início da criação do canal, a TV Cultura, em parceria com a Rede Globo, que não era um canal tão grande na época, uniram-se para produzir a versão brasileira do programa norte-americano Sesame Street, chamada aqui no Brasil de Vila Sésamo, que muito provavelmente vários de vocês devem ter assistido as outras versões que vieram depois. Porém, no ano de 1986, o canal passou por uma experiência nada boa, já que nesse ano rolou um grande incêndio nos estúdios que faziam parte da TV Cultura, o que terminou destruindo 90% de toda a estrutura do canal, o que foi um processo bem difícil para a emissora. Mas enfim, depois de passar por isso, o canal deu a volta por cima, e com a chegada dos anos 90, tudo começou a mudar para melhor. Primeira fase, 1992-2002. A partir ainda do final da década de 1980, a TV Cultura começou a exibir diversos documentários, séries educativas, esportes e outras coisas que não importam muito para esse vídeo. Mas o que o canal realmente ficou bom de verdade foi na sua programação focada no público infantil. E como o canal já havia exibido programas como Bambalalão, que fez muito sucesso na época, e o próprio Vila Sésamo, como eu citei anteriormente, continuou produzindo outros programas para esse mesmo público. Entre eles, o Rá-Tim-Bum no ano de 1990, o Mundo da Lua e o Gloob Gloob em 1991, o X-Tudo em 1992, o clássico Castelo Rá-Tim-Bum em 1994 e o Cocoricó em 1996. Todos eles que eu assisti por ter sido reprisado no canal anos depois e que na época de suas estreias fizeram muito sucesso, ganhando vários prêmios até mesmo de fora do país. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio
sacudindo e chacoalhando e olha o cocó começando. Gloob, 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 gloob. Eu não sei para vocês, mas de todos esses, os meus preferidos eram o Castelo Rá-Tim-Bum e o Cocoricó. O Castelo Rá-Tim-Bum por causa de sua história que girava em torno do Nino, do Pero, da Biba e do Zequinha, além dos quadros que tinham dentro do programa, como o Tíbio e o Perônio, o Que Som é Esse?, o Ratinho da Limpeza e também o Porque Sim Não É Resposta, que era muito bom. Puxa, Tíbio! O que, Perônio? A nossa experiência de hoje não é sobre o dia e a noite? Porque sim não é resposta. Por que será que a lua muda de forma? Lava outra, lava uma mão. Lava outra, mão, lava 3 é mais que 2. 4 é mais que 3. 1000 é mais que 100. Oi, Lara. Oi. O que você vai fazer com esses ingredientes? Um bolo pro aniversário da Morgana. Só que eu nunca pensei que fosse tão difícil fazer um bolo. Passarinho, que som é esse? Passarinho. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Já o Cocoricó, eu gostava por causa de sua abertura, que pra mim não sei porquê é muito marcante até hoje. Além dos próprios personagens, é claro, que eram todos muito divertidos. Mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, por que é que chove tanto assim? Por outro lado, os outros programas dessa época que eu não gostava tanto, também tinha alguns quadros que eram interessantes, como o Enigma da Esfinge, o Como Se Faz, o Professor Tibúrcio e o Senta Que Lá Vem História, que era o melhor. Oi, olha eu aqui, eu tava distraído olhando pra coisa que eu vou perguntar agora pra você. Sujeira da coceira, cheiro ruim, muda um chulé. sujeira da coceira, cheiro ruim, muda um chulé. O banho de banheiro de chuveiro é o que é. Viu? Como se faz? Desenho animado que todo mundo quer ver. Viu? Como se faz? Tão fácil, tão gostoso, você pode fazer. Olá, classe! Olá, professor Tibúrcio! Senta que lá vem a história. Nesse mesmo período, a TV Cultura também exibiu algumas atrações internacionais. E uma das mais assistidas pelo público na época foi o Quebra-Cabeça, que assim como o Cocoricó, usava fantoches como personagens. Uma coisa Júlia! eu quero contar. Quem quiser venha comigo para conhecer. Quebra-cabeça é um mundo feito pra você. E além do programa Quebra-Cabeça, outra atração internacional que também marcou muito foi o Barney, que é impossível você não lembrar. Barney e seus amigos. Barney é um dinossauro da nossa imaginação. E se vocês assistiram esses programas, já devem saber que em alguns deles também foram exibidos alguns desenhos, que eu preciso confessar para vocês que não são os que eu mais gostava da TV Cultura, até porque eles não foram os mais exibidos na minha geração, já que eu assisti muito mais os desenhos que passavam de 2007 e em diante, que eu vou citar mais pra frente nesse vídeo. Porém, os desenhos que começaram a ser exibidos na década de 90 também fizeram parte da minha infância, como O Pequeno Urso, As Aventuras de Tintim,
Rupert, Max e Ruby, A Pedra dos Sonhos, Animais do Bosque dos Vinténs, o Wallace e Gromit, Zeca e Joca, As Aventuras de Babar, Pingu, Os Camundongos Aventureiros e Doug, sendo que esses últimos 3 eu gostava demais. Eu durmo e sempre sonho que posso voar, tão colorido. Max e Ruby, Ruby e Max. Camundongos do campo e da cidade, formamos uma dupla legal. Onde quer que haja aventura, Para completar essa fase, eu também não poderia esquecer do Mundo de Big Man, que para mim, assim como a incrível Casa de Eva que passava lá na TV Escola, foi um programa que me ensinou muita coisa importante, e isso sem deixar de ser interessante. Agora que a gente já relembrou da maioria das coisas que passaram nessa época, eu queria que vocês pausassem esse vídeo e comentassem aqui embaixo quais desses foram os que mais marcaram a infância de vocês, e se tem algum que eu esqueci que merecia ser citado. Segunda fase, 2002-2011. Essa, sem dúvidas, foi a melhor fase da TV Cultura. E eu digo isso não só porque fez parte da minha infância, mas sim porque o canal continuou exibindo o que já dava certo na década de 90, como o Castelo Rá-Tim-Bum, e ainda produziu e trouxe diversos outros desenhos, séries e programas que terminaram marcando toda uma geração. Vamos começar falando sobre os programas, pois alguns deles que eu vou falar aqui, eu aposto que você nem lembrava mais. E o objetivo principal desse vídeo é fazer você relembrar. Entre esses programas, tinha um chamado Viva Pitágoras, que só pelo nome eu não lembrava de jeito nenhum. Mas só que de reassistir um pouco, eu sei que eu assistia, apesar de não recordar tanto. Viva Pitágoras! Outros programas que eu também sinto que assistia, apesar de não recordar, é o Big Bang e o Tots TV, que eu não sei se vocês também já viram. Sou um Tots, Sou Yuna, Totina Tom e Tico. e nós gostamos de você. 1, 2, 3. Vem aqui, você vai sonhar. Com amigos vai cantar. Big Bang, entre nessa. Big Bang, dança dessa. Big Bang. Já com relação aos programas que é impossível esquecer, a gente tem vários que são muito nostálgicos. Entre eles o Zubumafu e a Vila Sésamo, ambos que eu sinto um carinho enorme por terem sido as primeiras atrações que eu assisti na TV Cultura, e também Dango Balango, que muito provavelmente vocês devem se lembrar muito mais por ter sido exibido na TV Brasil. Chris e Martin foram à floresta e acharam um bicho estranho, a peça. Você sai todo dia da cama bem cedinho com vontade de fazer algo de bom. É Vila Sésamo! É Vila Sésamo! Agora é a vez de falar das séries, e vamos ver se vocês se lembram delas.
As principais que passaram por lá nessa fase foram a Ciência Travessa, que contava a história de dois adolescentes que misteriosamente se transformavam em gênios da ciência, e muito provavelmente você deve se lembrar. Tinha também a série Super Fofos, que eu aposto que dessa vez você não lembrava de jeito nenhum. E por último, mas não menos importante, também tínhamos a série Ninguém Merece, que se eu não tiver enganado passava à noite, porém eu também não lembro muito da história. Super fofos em harmonia, vão na vovó Winnie celebrar o dia. Além dessas que eu citei, também foram exibidas por um período menor as séries Um Menino Muito Maluquinho, JJ o Jatinho, Catalendas, Qual é Bicho e A Turma do Pererê. Mas como essas séries marcaram muito mais por terem sido exibidas na TV Brasil, eu nem considero tanto aqui. Para quem vem, é só seguir devagarinho. O menino maluquinho. Isso é uma panela. Tem muitos amigos, nunca está só. E apaixonado e louco pelo sol. Venha pra crer. Um, dois é dupla, três é turma. Vou entrando e com muito prazer. Na ciranda, na roda, na festa. Dá mais um, dá mais 10. Qual é? Para falar dos desenhos, eu vou começar relembrando dos mais nostálgicos, até porque não eram poucos. E em seguida eu vou citando os desenhos que foram vindo depois. Seria imperdoável já não começar falando de desenhos como Arthur, Os Sete Monstrinhos, Caillou, Clifford o Gigante e Cão Vermelho, Cyber Chase, Mona a Vampiro, O Pequeno George, Os Amigos da Miss Spider, Pink Dink Doo, Os Anjinhos e Timothy Vai à Escola. Cada dia que se anda por aí, tá na hora de perceber o dia que vai nascer. Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou Caio, sou Caio. Clifford precisava de um lar, então Emily apareceu, o melhor amigo que se pode ter. 1, 2, 3, 4, venha com o Cyber Chase, soma para vencer. Eis aqui uma boa garota normal. Seu nome é Mona. Se o fantasma atacar, é difícil de notar, George, quase não dá para enxergar, George, o Leite vai gostar, George, é só George chamar. Os sete monstrinhos, os sete monstrinhos, bagunceiros, eles são. Pink sempre tem uma história pra contar. Sim, senhor, e positões e tatu. Pink, Dink, Doo. Só vai brilhar, vem aproveitar. Vem pro mundo com a sacola. Vendo as aranhas brincando a sorrir. Viva a diversão e a união. Vale lembrar que no intervalo entre um desenho e outro também eram exibidos alguns curtas animados, como o De Onde Vem e o DJ Cão, que muito provavelmente pouca gente deve se lembrar. De onde vem? A TV Cultura continuou mantendo a tradição e os outros desenhos que foram vindo depois dos que eu citei antes continuaram sendo muito nostálgicos e até hoje muita gente ainda se lembra.
É claro que eu não vou citar todos aqui, mas caso você sinta falta de algum, eu recomendo que assim que esse vídeo acabar, você assista um outro vídeo que eu já fiz e que vai estar aí no card, onde eu fiz uma lista completa com todos os desenhos que passaram na TV Cultura. Tá um vídeo bem completo e vale muito a pena você assistir. Mas voltando para esse vídeo aqui, os desenhos que foram aparecendo junto com os outros que já estavam sendo exibidos foram o Chao Carneiro, Charlie e Lola, As Aventuras de Pinky e Winks, Backyardigans, Dora a Aventureira, Harry e o Bode de Dinossauros, Jim no Mundo da Lua, Tutti Puddle, O Mundo Redondo de Ollie e Sid o Cientista. Todos esses que fizeram muito parte da minha infância e eu me lembro de assistir cada um, sem exceção. Lola? Charlie! Piglet, Bunny, Molly e Dana sempre estão juntos numa confusão. São meio malucos, doidos assim. Stegosauro, Pterodátilo, Tiranossauro Rex. É o Harry e seu bande de dinossauros. O Veridade vão ajudar. Jim no mundo da lua. Toda lua! Jim no mundo da lua. Mundo redondo de Ollie, você vai conhecer. Como vai? Olá! É Chao Carneiro, é Chao Carneiro, É Chao Carneiro, é Chao Carneiro. é Chao Carneiro. Não perde um truque, sempre dá um passo certeiro. Te pago um mundo novo avesso. Eu quero é saber como e por quê. Quero aprender tudo junto a você. Muitas perguntas pra tudo que exista. Sou Sid, o cientista. Depois de relembrarmos de todas essas coisas dessa fase, eu queria te perguntar quais desses foram os que mais marcaram a infância de vocês. Para mim foi uma tarefa muito difícil escolher, mas eu acho que os que eu mais assisti e gostava eram o Arthur, os 7 Monstrinhos, Cyberchase e As Aventuras de Pinky e Winks. E para vocês, quais foram? Terceira fase, 2011-2021. Para muita gente, foi nesse período que as coisas começaram a desandar para a TV Cultura. Porém, eu discordo disso, pois apesar da TV Cultura ter tido sim uma queda na qualidade geral dos desenhos e também dos seus próprios programas, o canal, assim como qualquer outro, teve que passar por um processo de mudanças. E isso é inteiramente normal. Por sorte, vários dos desenhos que eu citei anteriormente continuaram a serem exibidos por alguns anos ainda, e o canal até mesmo criou um novo programa chamado Quintal da Cultura na época, que para mim, pelo menos nesse período que eu tinha lá meus 10 ou 11 anos, era bem legal. Esse programa estreou no dia 18 de abril de 2011, e eu me lembro como se fosse hoje que eu estava lá assistindo. Eu achei a ideia do programa fantástica, pois além da Doroteia e do Lodovico me lembrarem muito o que era o antigo Mundo da Leitura que passava na TV Futura, a forma como eles interagiam e como os desenhos eram apresentados era muito boa. Eu não sei como o Quintal da Cultura está hoje em dia, já que desde 2015 a TV Cultura deixou de funcionar aqui na região onde eu moro. Mas eu sei que pelo menos o programa é exibido até os dias de hoje, já que algumas vezes que eu vou na casa da minha avó, meus primos mais novos estão assistindo o programa, e que nele ainda são exibidos desenhos como a Turma da Mônica. E aproveitando que eu falei da Turma da Mônica, vamos falar dos outros desenhos desse período. E ao contrário do que muita gente acha, muitos dos desenhos que passaram de 2012 em diante também foram muito bons. E os melhores para mim são A Pantera Cor-de-Rosa, Escola pra Cachorro, Angelina Bailarina, Macho e Urso, My Little Pony, O Show Secreto, Peixonauta, Time e Seus Amigos, Tromba Trem, Vivi Vira Vento, Zupt com o Seninha e o Clube das Winx. Tem vários outros que eu não vou citar aqui, mas se por acaso você sentiu falta de algum, é só assistir meu outro vídeo. Ela adora dançar, dançar, longe quer chegar e seu sonho conquistar. My Little Pony, eu imaginei como seria. My Little Pony,
Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. É um time, esse carneirinho quer aprender. Ele é tão legal, é a sensação. Nós somos Winx Club, nossa magia faz cintilar. Sempre vamos lutar, nada vai nos parar. Zuti, como Ceninha. Com relação às séries, tivemos muitas coisas interessantes, como Eu Sou Frank, que por sinal, se você não sabe, isso literalmente é quem eu sou, porque meu nome é Frank, porém esse também é o nome de uma série. Também tivemos Os Valentins, que eu nunca assisti, Pedro e Bianca, que eu também nunca vi, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, esse sim que fez muito sucesso sendo exibido pela Rede Globo, e por fim, mais recentemente, também tivemos a série Escola de Gênios, que pelo que eu vi é até legalzinha. Marmelada de banana, bananada de goiaba. Por outro lado, no que se refere aos programas, não tivemos muitas novidades, mas podemos citar Que Monstro Te Mordeu, Tá Certo, Os Cupins e Sésamo, todos eles que eu acompanhei muito pouco. Não dá pra acreditar que existe gente assim, pois dentro do piano moram dois cupins. Eu sinto que nessa fase tivemos outras atrações que também eram interessantes, mas eu tentei lembrar e não consegui de jeito nenhum. Por isso, se você souber ou recordar de outros desenhos, séries ou programas que passaram nesse período, comenta aqui embaixo para eu saber. Eu quero muito me lembrar. E obrigado por ter assistido até aqui. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau! Isso não é